E nós, Daniela, apenas 16 anos de idade. Daniela estuda, Daniela ainda é babá do filhinho da prima com quem ela mora. Daniela é uma moça extremamente tranquila. A prima com quem ela mora teve um marido. E esse marido mora numa casa no mesmo terreno em que a ex-mulher mora. Ele se chama Fernando. Fernando começa a olhar Daniela com interesse. Interesse sapequento. Interesse de sapequear total. Mas acontece o seguinte. Fernando também tem uma mulher, uma nova mulher, que se chama Maria. Todos estão ali e aparentemente tudo está normal, menos a vontade de Fernando de dar em cima de Daniela. Naquele dia, Daniela vai a uma festa. Tranquilamente, era um dia sossegado. Ela vai, volta, de repente, há um barulho, de repente, os vizinhos correm. Ali está a Daniela, mas na mesma cena estão Fernando e a esposa atual. Ele diz, eu já a encontrei assim. Ninguém naquele momento tinha perguntado nada. Mas esse ainda não é o final da história. Uma história que começa assim. Um quintal com algumas casinhas e várias histórias. Daniela é a mais jovem que mora ali. Aos 16 anos, ajuda a prima, que mora em frente. Ajuda a cuidar dos 2 filhos que teve com Fernando, o ex-marido que também mora no mesmo quintal. E Fernando já tem um novo amor, é Maria. O rapaz sempre vê os filhos e sempre vê Daniela. Certo, querido. Trabalho. Olha, tô chegando, mas nossa, cansado, viu? Imagina. E aí, como foi aqui? Foi Tranquilo? bem. Precisa um pouquinho de trabalho. Ele teria uma queda pela garota. Tão bonita, sabia? Obrigada. Ela que divide o tempo entre os estudos e ajudar na educação das crianças, está sempre com um sorriso no rosto. Sorriso que mexe com os desejos de Fernando. Maria então desconfia das intenções do namorado. Não gosta do que vê, sente raiva. E acha que Daniela é culpada por Fernando estar sempre por ali rondando. Naquele dia, Daniela se arruma para sair com os amigos. Já é tarde quando ela volta. Gritos quebram a monotonia da madrugada. Mais do que isso, são os últimos momentos de vida de Daniela. Os vizinhos logo aparecem para ver o que está acontecendo. Quando chegam na casa de Daniela, encontram a moça morta. Ao lado do corpo estão Fernando e Maria. Ela já estava morta. Eles dizem que Daniela já estava morta quando chegaram. Na casa, a porta está intacta, sem arrombamento e com todos os objetos no lugar. A garota foi vítima de vingança, provavelmente de uma vizinha. Escuta um berro e vem pra cá correndo ela aqui. Uma gritaria, ela veio, de repente, eu ouvi. Obrigada. A polícia ainda não esclareceu o que de fato ocorreu nos fundos desta casa. Foi um crime, sim. Ainda tem essa menina que postou tudo
no Face falando que tinha feito, tinha se arrependido. E também a briga que ela teve com a mulher do meu sobrinho. Meu sobrinho uns dias atrás também, pelo que eu estou sabendo, estava dando em cima dela, assediando ela. Tudo isso conta. Daniela tinha só 16 anos. Na noite anterior, saiu com amigos para se divertir. Voltou de madrugada. Cheguei aqui na porta de casa, perguntei para ela, você não quer que eu te leve até lá na sua casa? Ela, não tem problema, porque já parou de chover. Eu tenho certeza? Ela, não, tenho certeza, não precisa. A partir daí, ninguém sabe o que aconteceu. Daniela passou a morar ali para cuidar dos filhos da prima, um menino de 5 e uma bebê de apenas 1 ano. Um dos suspeitos apontados pela polícia é o ex-marido da mãe das crianças, Fernando. Este vizinho viu movimentação dentro e fora da casa dele naquela manhã em que Daniela apareceu morta. Eu vi os corre-corre deles, né? A minha preocupação foi essa. Só que eu não fiz conta por causa da briga, da situação que havia já ali. O senhor achava que era uma briga de casal? Sim, exatamente. Uma conversa entre eles lá. A família acredita que Fernando e a mulher cometeram o assassinato. O Fernando ia beijar a Daniela na bochecha, a Maria ficou ciumando, por causa de um beijo. Aí chamou ela para cima e bateram de manhã. Depois disso tudo, ele ainda lavou a casa dele. Ela teria morrido depois de apanhar? Foi. Se aproximava das 9 da manhã quando todos desceram por essa escada. Os vizinhos passaram por esta porta, acompanhados de Fernando e da mulher dele, Maria. O casal insistia em dizer que tinha encontrado Daniela já sem vida. A garota estava esticada em cima da cama, seminua, vestia apenas calcinha e sutiã. Os vizinhos se atentaram a um detalhe. O corpo da vítima estava completamente marcado. As manchas eram, na verdade, hematomas. Chamou ainda mais atenção notar que a maior quantidade dessas marcas de violência estavam na região do pescoço e do rosto, principalmente causadas por arranhões. A porta não foi arrombada. Quando a perícia entrou, não havia marcas de violência em outros cômodos. Fernando sempre alegou ser inocente. Ele conversou com a repórter Lenisa Kraus na semana em que Daniela foi achada. Falou, pai, a Dani não tá respirando. Aí a menina falou assim que tava, já tá morta, não tá morta. Aí ela pegou, aí eu falei, então vamos chamar a SAMU rapidinho, a gente tentando chamar a SAMU, não conseguimos falar com a SAMU. A ex-mulher dele e prima da vítima também falou. Eu cheguei só no desespero, abracei, sabe? Não dá pra falar, né? Queria só que ela acordasse, que ela olhasse pra mim. 5 meses depois, a família questiona a investigação. Eu já fui atrás, vou atrás direto. Completamente perdi meu emprego por causa disso, de tanto ir atrás na delegacia e eles falam que não tem nada, que não saiu laudo, que tem que esperar, que demora, que é assim mesmo. Amigos e parentes revelam mais detalhes sobre o ex-marido da prima de Daniela, Fernando. Ele batia em todas as mulheres dele, ele batia. Na sexta-feira, antes da Daniela morrer, ele bateu até na ex-mulher dele. Como é que foi isso? Ela saiu pra balada. No mesmo dia ela saiu. A Laiana. A Laiana ela saiu pra balada e ele já estava esperando ela na rua já. Ela desceu de um carro. Assim que ela desceu do carro, ele já bateu nela. As denúncias feitas pela garota, que era grande amiga de Daniela, vão além. Ela conta que a jovem estudante estava sendo assediada por Fernando. Ela falou pra mim que ele estava ameaçando ela, que ela não queria nada com ele. E até isso, ele quis tocar até nela e ela não queria nada. Aí depois disso ela já apareceu morta. As suspeitas crescem diante dos fatos e Fernando mudou dali. Depois de se defender na casa da mãe de Daniela, os parentes da vítima gravaram a conversa com o celular. Eu tenho minha consciência limpa, pode ter certeza disso. Que precisão tinha de fazer isso na Daniela? Frente a frente com a repórter Lenisa Kraus, Fernando reafirmou jamais ter assediado a menina.
a coisa que eu falei para ela, que a prima dela, que ela não estava tomando conta direito do menino. Aí ela achou, se alterou, foi lá em cima, na minha casa de cima, falando assim, quer dizer que você foi falar para a Laiana que eu não estou tomando conta dos seus meninos direito, não? Eu estou tomando assim, você não está tomando conta nada, quem você está na rua direto, não fica dentro de casa, você que sabe disso, a única coisa. Aí a outra também não respondeu nada para ela, não falou nada. A polícia não descarta outras hipóteses, principalmente por conta dessas mensagens na internet, em que uma amiga de Daniela escreve que fez burrada e que a vítima iria conhecê-la de verdade, ignorante e fria. De volta à cena do crime, outra amiga falou. Disse que Daniela não era de beber e que a vítima não falou nada sobre ameaças ou desentendimentos. Antes de uma semana dela morrer, ela falou assim pra mim que era pra mim não aceitar drogas nem bebidas de ninguém. E que porque a bebida poderia ter drogas e ela não fumava e nem bebia. Daniela era a babá dos filhos da prima e juntava esse dinheiro para o futuro. Naquela manhã, quando foi achada, estava no mesmo quarto que a bebê. Fernando morava nesta casa aqui, que fica no andar de cima, no mesmo terreno. 3 dias depois de Daniela ser encontrada morta, lá embaixo, na casa em que vivia, ele foi visto por vizinhos e familiares numa cena estranha. Subia e descia as escadas da própria casa e da casa da ex-mulher, onde Daniela também vivia, carregando sacolas. Foi visto trazendo tudo aqui para o quintal. Fez uma pilha neste ponto, jogou álcool e colocou fogo em tudo. Na verdade, então, a família não tem dúvidas que foi o Fernando. Foi ele, porque o filho dele de 5 anos falou que foi a Maria e conta tudo, o filho de 5 anos. Nenhum mandado de prisão contra Fernando ou a mulher Maria foram expedidos. O casal é considerado apenas suspeito por estar no cenário da morte de Daniela. A mãe da menina diz que não está em paz. Quer uma solução para o caso ao mesmo tempo em que revela. O menino de 5 anos teria visto o que aconteceu. A criança falou que quando desceu lá, que a Maria, que eu nem sei quem é essa Maria, que eu nem vi ainda e nem quero encontrar, e ela estava gargalhando a minha filha, pegando no pescoço da minha filha e o pai dele brigando com ela para deixar a Daniela. Foi isso que ele fala. Esta foi a última fotografia tirada pela menina, horas antes de ser achada sem vida. E aí, tem uma questão. Se isso se desenrola e não se chega a alguma conclusão, fica na base da suspeita, há, naquela cena do crime, algo faltando. Vamos ver se o faraó consegue responder. Qual é a dificuldade para a apuração do crime? Bom, eu acho que a polícia está vacilando, quer dizer, esperar um laudo, tal negócio. Laudo diz como foi, mas não diz quem foi. Aí, detalhe importante, tem um menino de 5 anos que viu tudo e conta o que viu como assassinato. Por que essa criança, na companhia de um psicólogo, um tutor, não presta um formal depoimento e reconhecimento? Acho que ela é a chave do mistério. Por enquanto. Você acha? Acho. Tem certeza? A importância do menino é decisiva, é vital. Legal. Então, tá bom. Já resolveu. Tá seguro? Sim, pode ter um outro detalhe, mas isso é importante. E a investigação que está vacilando. Conversações entre o suspeito e ela, se houve algum contato, se houve telefonema. Vou te explicar uma coisa que eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza. Você sabe qual é o grande problema? O problema é o seguinte. Morre alguém importante. Ou um caso que toda a imprensa correu, principalmente quando é no fim de semana. Se você lembrar, o caso da menina Isabela Nardoni ocorre num fim de semana, sim, onde as notícias são poucas. E o caso ganha uma dimensão gigantesca. E eu li todos os laudos
periciais. Todos. Era um bolo assim. O grande problema é uma cena do crime. Qual é a frase típica, a frase padrão de uma cena do crime? Os corpos falam. Os corpos falam. E no caso aí o corpo fala. Por que que diz que o corpo fala? Por quê? Porque o olhar do perito é que vai dizer a mecânica, né, de movimento. E o olhar do legista vai dizer o que aconteceu. Você aí tem o ângulo, a entrada, você tem todas as características do local e do corpo. Por isso o corpo fala. Quando entra num caso, né, que não é um caso que tomou a mídia, razão pela qual eu peço para fazer casos que estão fora do padrão, o que que ocorre? Vem 2 folhas de laudo pericial, tô certo? É um laudo burocrático. Burocrático. Reduzido. Digamos, e nem é culpa dos peritos. É culpa do Estado que não faz, né, um Estado, para citar só São Paulo, que tem quase 5.000 assassinatos por ano, imagina, tinha que ter um corpo de perícia, equipamentos, tudo isso suficiente para se dar conta de uma investigação. E não tem. Então, é por isso que as famílias ficam clamando por justiça. E mais uma coisa, Marcelo, você dá licença? Posso prosseguir? Vai. O delegado, quando vai ao local, e nem todos vão, ele faz umas perguntas, os tais quesitos. Sim, mas... O Instituto Manegal, preciso saber disso. Claro. Se não vai ao local... Exatamente. Não, é mais que isso. Tem que ter o laudo completo e não tem por falta de gente, de equipamento. Me dá a imagem dos presos. Olha quanto feinho. Isso tudo, ó, é uma família unida no crime. Eles roubam carros, bancos, carros-potes, periquito, papagaio. O que tem pela frente eles roubam. E ainda mexem com droga. Põe no Cidade. A droga estava escondida em tonéis de produtos químicos. Eles simulavam o transporte de parafina, mas na verdade os tambores estavam cheios de maconha. 8 pessoas foram presas. Elas trabalhavam em família. Um dos homens é conhecido como o Rei da Maconha. Ele era o responsável por conseguir a droga no Paraguai. Ele já tinha sido preso em Goiânia, mas conseguiu a liberdade em 2012. O chefe da quadrilha é Roberto Carlos Pires de Andrade, muito conhecido no mundo do crime. Essa família é natural do estado do Pará. Ela é responsável por vários roubos a carros fortes, estabelecimentos bancários, ações de explosões em todo o país. A investigação contou com o apoio da Polícia Federal. Os 1.200 quilos de maconha seriam levados para o estado do Pará. Me dá a imagem, você vai vendo a imagem desse homem? Ele dá golpe do Boa Noite, Cinderela. Só numa tacada foram 10. Põe no Cidade. Com um bom papo e uma boa aparência, Adja Silva, de 25 anos, conseguiu enganar mais de 10 mulheres. Adja agora sendo trazido pela polícia. Como é que é? Você chamava as meninas para conversar, vinha com um bom papo e depois roubava ela? Até sua namorada, Adja? Nem ela escapou? Mas Adja também era conhecido por Pedro, Bruno e até mesmo Silveirinha, nomes que ele usava em cada crime que praticava. Ele é acusado pela polícia de roubar várias vítimas, mas antes disso, ele ganhava a confiança delas. Adja usava um aplicativo de relacionamento para escolher as vítimas. Ele pedia para adicioná-las, depois conversava com elas. Ele já tinha um pensamento, roubá-las, mas elas nem desconfiavam. Ele dizia que era formado em publicidade e que trabalhava numa grande empresa. Tudo mentira, mas até então ninguém desconfiou. Ele perguntava o que eu curtia, que tipo de música eu curtia, se eu estudava, se eu trabalhava.
Ele também trabalhava, estudava, fazia faculdade, tudo. E falou tudinho sobre ele assim, um básico dele. Esta vítima chegou a se encontrar 2 vezes com ele. Eles foram até um bar na zona leste de São Paulo. Adja até levou um amigo. Eles curtiram a noite, conversaram bastante. Ela estava criando ainda mais confiança nele, mas mal sabia que estava caindo num golpe. Na mesma noite, ela diz não lembrar do que havia acontecido. Acredita ter sido dopada. Eu nunca tinha bebido bebida alcoólica, né? E acabei bebendo com ele. Eu fiquei muito tonta. Foi quando, no caso, eu praticamente apaguei. E eu acordei e depois, deixa eu ver, eu acordei depois de um tempo, umas 5 horas da manhã, eu estava chegando em casa. Pegando pra cima dele, isso pra ele, o bicho ia me levar embora. Mas ela estava longe de pensar que aquilo era um golpe. Ela foi deixada em casa por ele. E os dois continuaram a conversar pelo celular. Ela até pensou que Adja estava apaixonado, porque marcou um segundo encontro. No dia, eles foram jantar. Assim que ela entrou no carro, viu várias caixas de remédio. E ele disse que estava gripado. Pediu que ela descesse do carro e fosse até a padaria comprar uma água. E ela foi. Assim que entrou na padaria, Adja foi embora. Quando ela voltou... Eu vou olhar pro ponto de táxi, ele não tá lá. Aí eu vou olhar pro lado da rua, eu desço a rua inteira, ando o calteirão inteiro e nada dele. Aí quando eu me toco, quando ele tinha sido... Quando ele, tipo, me roubou. Mas ele não parou por aí. Fez várias outras vítimas. Esta mulher conta que já no primeiro encontro ele a roubou. Ela precisava buscar um documento e ele a acompanhou. Assim que eu fui pro guichê, né, pra resolver, ele pegou e falou que ia ao banheiro pra mim esperar ele. Fiquei uns 30 minutos esperando, ele não apareceu. Aí eu voltei no local onde estava o carro estacionado. O rapaz que estava olhando falou que ele já tinha ido embora, fazia bastante tempo. Ele chegava a usar os celulares das vítimas, depois desligava e, segundo a polícia, vendia os aparelhos. Esta outra vítima percebeu que era um golpe quando estava no carro de Adja. Eu desci do carro e falei pra ele, você vai me assaltar, né? Ele só balançou a cabeça, assim, fez assim com a cabeça e aí se evadiu do local. Ela contou ao delegado que eles marcaram um encontro e que foram em direção ao shopping. É que Adja contou a ela que precisava ir até uma ótica, buscar uma lente de contato. Assim que chegaram na porta do shopping, ele não quis descer. Disse para ela ir buscar a lente, mas ela se negou. Ele insistiu. Ela disse que só buscaria se levasse a bolsa e o celular junto. Foi nessa hora que Adja pegou no braço da vítima e exigiu que ela descesse. Ela então percebeu que tratava-se de um assalto e saiu. Ele fugiu em seguida. Mas ela queria comprovar se a história da ótica era verdadeira e foi até a loja. Perguntou sobre a Mariana, que segundo Adja, seria a vendedora que iria atendê-la. Os próprios funcionários da loja perceberam que ela era mais uma vítima. Cheguei aí até a ótica, falei, aqui não trabalha nenhuma Mariana, né? A moça me falou que não, que já era a sexta vítima que ele fazia ali e que ele estava fazendo isso um dia sim, um dia não. Para piorar a situação, dias depois ela entrou na internet e viu que ele anunciou num site de compras o celular dela. Quando eu joguei no site de pesquisa, tava lá que ele era golpista, que ele vendia as coisas e não entregava, e embaixo disso tinha um anúncio bem recente com o modelo do meu celular. A polícia analisou os boletins de ocorrência e, como já tinha o nome, conseguiu chegar até Adja. Os policiais foram até a casa do criminoso. Esperavam até que ele estivesse saindo para trabalhar, mas na verdade ele estava chegando de um outro golpe, com um novo celular roubado nas mãos. Adja não teve como negar o crime e foi preso. A polícia apreendeu no carro do criminoso vários objetos. Todos estão aqui na mesa do delegado. São cartões, celulares, carteiras, remédios, também alguns perfumes. Mas o que mais chamou a atenção da polícia foram essas cartas que estão aqui. São cartas de amor, enviadas das vítimas para o criminoso. É que, segundo o delegado, algumas mulheres ficaram apaixonadas. E Adja fazia questão de guardar todas as cartas no carro que ele usava para praticar os crimes. Nesta, a vítima escreveu: pensa como tudo começou. Incrível, um aplicativo, 2 pessoas que moram perto, uma da outra. 2 pessoas que nunca se cruzaram. De repente acontece. Agora as vítimas ficam com prejuízo
e o sentimento de revolta. Me senti sem chão. Você, tipo, compartilhou da sua vida com a pessoa e a pessoa fazer isso com você. Eu fiquei indignada.